Olá, pais, mães e cuidadores. Esse é o primeiro episódio da Casa 55. E para quem ainda não conhece, a Casa 55 é um espaço de cuidado para os bebês, para as crianças e adolescentes. Nesse primeiro episódio, eu vou ler para vocês o caso do Pedro, que ainda está na primeira infância e alguns problemas têm atrapalhado a vida dele. Sem mais delongas, vamos para a leitura do caso. O Pedro ele tem 4 anos e chega todas as manhãs na creche empurrando os amigos. E na maioria das vezes ele faz birra para voltar para casa. Durante o dia ele fica mal-humorado, não colabora e quer tomar todas as decisões. O Pedro se recusa a compartilhar os seus brinquedos e nunca quer ceder o seu lugar. Ele, de certo modo, ali monopoliza toda a atenção da educadora, que ela fica precisando intervir constantemente, sabe? Repetir as instruções e lembrá-lo das inúmeras regras que ele está infringindo. Os responsáveis pela creche avisaram aos pais que ele será expulso em 1 mês se o seu comportamento não melhorar. E aí aqui a gente já tem uma dificuldade, né, da escola em si em lidar com essa criança. Possivelmente essa criança está incomodando, está exigindo demais, e as professoras ficam meio que sem saber o que fazer. Está numa situação complicada, né? Mas é sempre bom pensar que o momento de expulsão de uma criança, ainda mais tão pequena, ela deixa marcas, né? Não só na criança, não só na equipe, mas também nos colegas, nas outras crianças. Quando você faz algo, quando acontece algo, na verdade, com uma criança que está em período escolar, é preciso lembrar que todas as outras estão ligadas a ela. Todas as outras sentirão a situação também. Tá? E aí é preciso pensar, bom, quais serão os efeitos disso? Qual que será a repercussão que esse ato de expulsão dessa criança, do qual nós, enquanto equipes, não sabemos mais lidar, que isso vai gerar? A escola como um todo, do porteiro à diretora, da criança mais nova à criança mais velha. Preciso pensar sobre isso. Voltando aqui para o texto, os pais do Pedro dizem que não tem dificuldade alguma com ele em casa. É o Pedro quem decide a hora de dormir, obviamente bem tarde. Além disso, ele escolhe em qual cama vai dormir, sendo geralmente a dos pais. E aí, bom, aqui a gente também tem outro ponto. Por que é o Pedro quem decide a hora de dormir? É preciso lembrar, gente, que uma criança existe para fazer companhia ao amor dos pais. Uma criança existe para ser família. Ela não deve existir no centro da família justamente enquanto um Deus, enquanto algo centralizado, sabe? As crianças, elas precisam que os adultos permaneçam nos seus lugares, né? Eu enquanto pai, eu enquanto mãe, eu enquanto irmão mais velho, eu enquanto irmã mais velha, enfim. Essa criança precisa entender que ela faz parte de um todo e que ela não é o todo. Então não é pro Pedro, que tem 5 anos, enquanto aqui o reizinho da casa, decidir onde ele vai dormir. Quem dá essa ordem? As pessoas de autoridade em casa. O pai, a mãe, os pais ou as mães e as outras figuras de educação nesse sentido. Não é para o Pedro decidir onde dorme. Outra coisa importante é que não há lugar melhor do que a cama dos pais. Não há lugar mais seguro do que a cama dos pais. Contudo, é extremamente prejudicial para a criança, no seu desenvolvimento subjetivo, no seu desenvolvimento intelectual, no seu desenvolvimento afetivo, que ela permaneça dormindo na cama dos pais. Isso é um erro e que precisa ser consertado o quanto antes. Claro, existem casos e casos, né? Tem crianças que vão ter mais dificuldade com essa passagem para o quarto. As mães acabam dizendo que é muito mais tranquilo ter uma cama compartilhada ali, né? Colocar uma extensão, de certo modo, da cama na cama dos pais para poder cuidar da criança pela noite. Mas é preciso primeiro pensar a quem serve essa cama compartilhada. Ao conforto, certo? Ou é a insegurança? Que eu tenho de deixar o meu filho sozinho, que eu tenho de realmente passar por esse processo de
de certo modo, separação entre eu, o meu corpo e o corpo do meu filho, e entender que ele dormir no próprio quarto já marca para essa criança um início, um ensaio de uma autonomia. E que essa criança precisa ter, independente se os pais querem ou não. Porque é preciso também lembrar que eu, enquanto pai, eu, enquanto mãe, não vou viver a vida toda. Então, esse preparo para o ser futuro, para ser adulto, começa ainda quando se é bebê. Não é tratar o bebê enquanto um adulto, mas é prepará-lo para este futuro. A cama dos pais, como eu havia dito, é extremamente deliciosa, mas extremamente prejudicial para os vários desenvolvimentos que uma criança pode ter. Ainda mais, gente, quando os pais acham que a criança está dormindo, ela até pode estar, e eles trocam carícias e eles têm relações com a criança deitada nessa cama. Vocês acham que isso é história da carochinha? Mas é muito comum do que se imagina. Preciso sempre lembrar, e aí a gente volta muitos anos atrás, quando a hipnose ainda era uma técnica utilizada pelos médicos, que é possível ouvir o que está acontecendo no ambiente enquanto você dorme. É possível sentir o que está acontecendo no ambiente, porque o seu inconsciente não dorme. A sua consciência dorme, você entra num estado de sono profundo, mas o seu inconsciente não dorme. E para nós acordarmos num quarto que tem um barulho, que tem um incômodo, é muito mais fácil. Então, como que é para a criança presenciar a relação íntima dos pais? Ela não deve presenciar, isso não faz parte dela. Tá? Então, Pedro, ao decidir que vai dormir na cama dos pais, ele está decidindo pelo melhor para ele enquanto criança. Mas quem diz o que é o melhor para ele, que pode de fato decidir nessa situação, é preciso sempre levar o que a criança sente, deseja, né? Enquanto sujeito desejante, é preciso levar isso em consideração? Sim, é preciso levar isso em consideração. Mas o melhor, o ponto final, quem dá são os pais. Então não era para o Pedro estar decidindo onde vai ou não dormir. Voltando aqui mais uma vez para o caso do Pedro, é preciso também dizer que ele quem decide a hora das refeições, onde elas serão feitas e qual será o cardápio. Quando os pais compraram uma casa nova, disseram ao Pedro que era a casa dele. Tudo isso para consolá-lo por causa da mudança que ele não queria. Quando as coisas não acontecem do jeito dele, o Pedro ameaça os pais, dizendo que vai expulsá-los da casa dele. Os avós do Pedro e sua tia Ginete agora arranjaram todo tipo de desculpa para não terem que cuidar do Pedro. Então aí a gente já tem também uma outra questão. Às vezes acontece dos pais decidirem mudar a criança de escola, a criança de casa, a criança de estado, de país, ou fazer uma grande viagem sem avisar a criança antes. E aqui eu preciso demarcar para vocês que é necessário que essa conversa de mudança ela seja feita muito tempo antes. Bom, se vocês, enquanto pais, enquanto mães, né, estão aqui decidindo que vão mudar de casa, que precisam mudar de casa, falem isso para a criança. Né? Se porventura ela vai precisar mudar de escola, falem isso para a criança. É muito pior deixar que essa surpresa seja feita e dita 2 minutos antes de tudo mudar. Eu sei que é difícil ver uma criança sofrendo, mas é preciso dar tempo para que ela possa elaborar essa mudança, fazer o luto da casa em que vocês estavam morando, que possivelmente foi a casa em que vocês levaram, né, o seu filho logo após a saída da maternidade. Então, essa casa primeira, ela tem um impacto emocional muito grande na vida do sujeito. Acho que vocês lembram, né, da primeira casa de vocês, da casa da infância de vocês. Então, é como se o corpo da criança, a afetividade, todo o processo de socialização, o processo psicomotor também, ele foi construído naquele espaço. Então, se você tem um bebê, sabe, gente, então aqui também falo para vocês que têm bebês. Se você tem um bebê, o bebê precisa saber que irá mudar de casa. O bebê precisa ter palavras. Por mais que nós
não consideremos que o bebê entende, ele realmente não entende a linguagem verbal, mas o bebê entende aquilo que vai junto com as palavras, aquilo que nós queremos dizer quando dizemos algo. Então, é necessário falar com os bebês. Talvez nesse caso aqui do Pedro, os pais dele não prepararam antes, né? Não falaram com ele antes. Ele já tinha suas dificuldades escolares, já tinha essa dificuldade em relação à obediência, a se colocar num lugar, né, de não ser o reizinho da casa. O Pedro, de certo modo aqui, gente, a gente pode pensar que ele está se colocando como um impositor da lei, porque tem alguém que deveria estar nesse lugar da lei e não está, e não consegue assumir esse lugar. E aí é possível pensar, eu, enquanto pai, deveria ser esse autor da lei, eu, enquanto mãe, deveria ser essa autora da lei, eu, enquanto pai e mãe, né, deveria ser esse quem coloca a lei da família, né, dentro de casa. Por que eu não estou conseguindo ser adulto com meu filho? Por que eu não estou conseguindo ser firme com meu filho? Por que eu não estou conseguindo dar ao meu filho aquilo que ele precisa? Porque o que o comportamento do Pedro aqui está nos dizendo, enquanto enigma, porque tem algo escondido atrás desse comportamento dele, esse mau comportamento. Todo mau comportamento, gente, tem algo escondido. É uma mensagem a ser decifrada. É preciso se questionar algumas coisas. Por que o Pedro precisa que os pais lhe obedeçam quando deveriam ser o contrário? Por que é Pedro que coloca moral em casa quando deveria ser o contrário? Pedro, me parece, que está urgentemente pedindo que os pais sejam pais. É uma questão de papel nesse sentido. Os pais falam que é para consolar o Pedro, que disseram que a casa seria dele, é a casa dele. Então eles meio que nem ousam contrariar essa criança. O Pedro ele não aceita justamente nenhuma contrariedade. Que choque para ele é justamente estar na creche. Os pais não prepararam Pedro para viver em sociedade. Ele não aprendeu que os outros existem e que às vezes é o outro quem escolhe quem vai estar na frente. Ele também não entendeu que certas decisões não cabem a ele. E quanto aos pais, eles pensaram o seguinte: bom, nós passamos o dia inteiro trabalhando, não dá para a gente chegar do trabalho e ainda ter discussão com o Pedro. Ele quer isso, ele vai ter isso. Mas quais as consequências disso? Quais serão os resultados, gente, disso? É preciso pensar antes de agirmos. Eu entendo que os pais estão cansados, eu entendo que os pais passaram o dia inteiro trabalhando, que é realmente ainda mais cansativo ter em casa uma criança que não colabora, uma criança que demanda muito, uma criança que faz birra, que chora. Mas o Pedro está querendo algo. O que o Pedro mais quer não é que os pais lhe deem tudo. Talvez seja que os pais não lhe deem nada. Que os pais possam assumir o lugar que eles precisam ter na vida do Pedro. Essa figura de ordem, essa figura de amor, essa figura de cuidado, mas ao mesmo tempo de temperança. Uma figura de equilíbrio frente às emoções, frente aos acontecimentos da vida, frente às contrariedades da vida que são próprias. E aí é nessa situação onde o Pedro tem tudo, onde o Pedro decide tudo, que os pais se encontram. E se encontram angustiados. O que fazer frente a essa situação? O que vocês acham, enquanto pais, enquanto tios, adultos que um dia foram crianças? Como é que você se pensa, dá para você se pensar no lugar do Pedro? Os pais trabalhando direto, ele passa o dia inteiro na creche, com pessoas de certo modo desconhecidas, teve uma mudança de casa repentina. Como é que você se sentiria se você fosse o Pedro? Como é que você se sentiria se fosse a mãe do Pedro ou o pai do Pedro, né, nessa situação? Queria que vocês deixassem seus comentários aqui no vídeo, deixassem seus comentários seja no YouTube, no Spotify, enfim. O que fazer nessas situações de contrariedade, nessas situações onde a criança é tirana, de certo modo, quando a criança está em sofrimento psíquico, porque sim, isso se demarca enquanto sofrimento psíquico. Não se trata de eliminar esse sintoma, esse mau comportamento do Pedro, porque é preciso muito antes entender o que está por trás desse mau comportamento.
Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, espero que esse episódio possa nos fazer pensar e quero ler o comentário de vocês. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.